Boa tarde, professor. Obrigado pelo convite. A todos aí de casa, boa tarde. Professor, boa tarde, obrigado pelo convite. Samuel, Nádia, um grande abraço a todos os telespectadores da TV Prevê. É muito bom estarmos aqui novamente. Bom, estamos aqui com 2 vereadores atuantes que marcam posição, né? E realmente nós estamos com uma cidade aí que devagarzinho está se atolando numa crise de recebimento que é nacional. Não pode nem querer culpar o prefeito por isso. Culpar porque gastou e todo mundo sabia que a coisa ia caminhar para isso, né? Mas hoje ele está tentando de tudo quanto é jeito e fez o plano de carreiras e salários. Na época nós falamos aqui na TV Prevê, desastroso, e está colhendo agora, né? E estamos caminhando aí para uma situação que o meu medo é que até o final do ano a Prefeitura de Bauru não consiga honrar o pagamento dos funcionários. Essa é uma preocupação da TV Prevê. Então eu quero começar por isso, ouvir a opinião de vocês dois, como é que vocês estão vendo, como é que vocês estão vendo essa ofensiva do departamento financeiro cobrando e investindo em cima dos devedores, que parece-me que os devedores é em torno de 15%. Que visão que vocês têm do que pode acontecer em Bauru daqui até o final do ano? Posso começar? Eu acho que assim, professor, acho que no município de Bauru, não só o município de Bauru, mas como o senhor falou, isso é uma questão nacional, não esperava essa queda na arrecadação, tanto no ISS quanto no ICMS. Então, o governo faz uma programação, contando muitas vezes com essa arrecadação, e despencou, não só Bauru, e como é nível nacional. Eu acho que o caminho agora é puxar o freio de mão, ver o que realmente são as prioridades, professor, e esse é o momento de bastante cautela, né? Acho que não fazer nenhuma loucura, iniciar nenhuma obra que possa ter dificuldade para terminar aí. Eu acho que o momento agora é de cautela, por isso que a Câmara Municipal tem chamado a Comissão de Economia e Finanças da Casa, tem chamado o prefeito para debater, também o secretário de Finanças, o Marcos Garcia, para debater essa questão de como cortar os custos para que a gente não venha ter esse problema, professor, de não ter aí o dinheiro para pagar os funcionários no final do ano. Mas eu atribuo isso, lógico, teve a questão também dos PCCS, que todo mundo reivindicava melhores salários, o prefeito acabou fazendo, mas a queda da arrecadação no município também, professor, olha, a verdade é uma só, deu aumentos que nenhuma categoria no país levou na época. Isso é importante que se diga, né? Quer dizer, ninguém levou, foi coisas, claro, se era injusto, se não via antes, mas tem uma coisa que é o ideal e tem uma coisa que é o real, né? O que eu posso fazer? Não adianta. E nós recebemos lá, professor, até hoje nós recebemos lá pessoas brigando por melhores salários, por redução de jornada. Mas foi mal feito, Marquinhos. Tem gente que levou pouco. Concordo com o senhor. Tem gente que vai ter... Uns levaram pouco e outros levaram demais e outros levaram pouco. Tá certo. Tem gente que está chiando aí com razão. Né? Nós recebemos as visitas das pessoas ainda querendo, a casa dos médicos, por exemplo, nós não conseguimos cumprir as escalas nas UPAs, não conseguimos contratar médico porque o salário dos médicos é considerado salário baixo e realmente é um salário baixo. Já nós vamos falar dos médicos. E aí? Professor, eu concordo em partes com o Marquinho, ele sabe o respeito que eu tenho por ele, pelo posicionamento, uma grata surpresa para a Câmara Municipal, ele como vereador. E, diferentemente, eu entendo que era sabido a diminuição do fomento da economia brasileira desde o começo de 2013. Todas as agências que analisam a economia do país vinham apontando para um processo de desaceleração, como também fazendo o apontamento do aumento da inflação. E hoje nós vivemos uma situação de estagnação com inflação alta. Isso já era previsto. Esses apontamentos já vêm sendo feitos há vários meses atrás, há mais de um ano atrás. E a Prefeitura de Bauru não se preparou, não
hoje nós não temos um projeto de contingenciamento de recursos dentro da Prefeitura Municipal de Bauru. Se o senhor pegar o demonstrativo, a evolução do gasto com a máquina pública, ela só sobe ano a ano, com a manutenção. Folha de pagamento só sobe ano a ano. Né? Foi um desastre do ponto de vista de gestão e de responsabilidade fiscal, o PCCS. Hoje, por exemplo, a Secretaria de Saúde gasta 180, 190 milhões de reais por ano e nós não conseguimos colocar médicos nas UPAs. Nós não conseguimos fazer hoje clínica médica. A resolutividade é pífia. Enfim, nós temos ainda 1.500 crianças fora das creches. Sem falar o trabalho que as conveniadas fazem no nosso município, ou seja, são grupos de pessoas da sociedade que se organizam e administram creches, administram atividades públicas que é de responsabilidade do poder público. Hoje, quantas crianças nós temos nas conveniadas que não têm o mesmo tratamento de qualidade que tem aquelas crianças que são na rede regular de ensino administrada pela Prefeitura? Então, nós temos várias distorções dentro do nosso município e nós estamos caminhando realmente por uma preocupação enorme do ponto de vista fiscal, de arrecadação. Somente esse ano, o vácuo já é de 8,5 milhões a menos do que previsto. Se não fosse a venda da folha de pagamento, não sei se nós teríamos recursos para pagar o 13º dos nossos servidores. Será que teremos condição de dar aumento? Porque a previsão de crescimento da nossa receita é 4% e o IPCA vai gerar em torno de 7%. Nós estamos perdendo 3% de receita real. Será que nós teremos capacidade dentro desse cenário repor essa inflação aos servidores municipais? Então, enfim, nós vivemos uma situação totalmente complicada. Essa informação dada pelo prefeito que agora vai cobrar os devedores da prefeitura, isso somente é para dar uma satisfação à opinião pública? Porque, na minha opinião, 90% de quem deixa de pagar imposto é porque tem problema de fato. Se o cara tem dinheiro, ele paga imposto. Ele quer ver a empresa dele com saúde, né? É isso. E agora, a informação, eu vou protestar. Se você ajuizar a ação, se eu ajuizar a ação de execução, eu não posso protestar, porque senão eu levo uma ação de danos morais. Claro. O protesto é para fazer você ficar em mora. Então, quer dizer, se eu não protestei, o que você está fazendo desde 2002 que você não executa os devedores da prefeitura? Então, isso é prevaricação. Verdade. Isso é crime contra a administração pública. E nós, sem contar que nós perdemos o direito de cobrar o débito tributário de 5 anos para trás. Então, é de 2009 para cá que nós podemos cobrar se não foi ajuizada a ação. Então, enfim, nós temos uma inércia do poder público que não se preocupa com a arrecadação, que deixa as coisas acontecerem por si só, e hoje nós estamos precisando de gestor. O gestor se mostra na escassez. O Lima Júnior está exagerando? Não, eu concordo com ele em parte, sim. Acho que a questão do PCCS, minha opinião, que eu acho que pegou mais, professor, foi a questão do impacto, né? Eu acredito que foi feito por partes dos PCCS. Talvez no global deu um aumento muito alto. Se tivesse sido feito o impacto financeiro foi grande. De como seria no final, talvez teria sido feito de maneira diferente. Tanto é que nós estamos acima da porcentagem exigida pela lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade Exatamente, fiscal. Isso aí tem pegado bastante, e com a arrecadação caindo, a tendência a conta não fecha mesmo. Professor, sabe quanto que nós gastávamos com folha de pagamento em 2009? 11 milhões de reais. Sabe quanto que nós gastamos este ano? 24 milhões de reais. Absurdo. Por mês. 200% a mais. Aí o senhor desconta o IPCA da época, aí o senhor vai ver qual foi o aumento real da folha de pagamento. Absurdo. E será que melhoramos o serviço público? Será que nós melhoramos em qualidade? Todo mundo fala em salário, é ótimo, porque todos nós somos trabalhadores. Mas nós temos que falar para a sociedade que é você que paga. E se eu não tenho recurso para investir, é você que vai ficar sem um asfalto. Você que vai ficar sem um serviço público. A Rosana do Centro, ela pede para você falar, Lima. Então, vê se você quer acrescentar alguma coisa. É isso, tudo isso que você já falou. Ela fala: Lima Júnior, você comentou no plenário sobre alguns fatos que o preocupam em relação ao município, como a dívida da Coab, Funprev, os precatórios milionários que a prefeitura tem de pagar.
Gostaria que o senhor explicasse melhor a situação. Acabou de estourar Sintetiza, porque você acabou de estourar um precatório de 7 milhões de reais que não estava previsto para o orçamento deste ano de 7 milhões, tem que pagar. Nós temos outros precatórios que vão estourar lá para frente, que são as desapropriações da Getúlio Vargas e da Nações Norte, que são uma enormidade em valores que a prefeitura terá que pagar no futuro. A Coab, o prefeito até a semana passada não tinha mandado para o Tesouro Nacional porque ele queria aprovar o PAC asfalto. Então, e nós sabemos que se não houver um acordo nessa dívida, a gente vai inviabilizar o município para os anos futuros. Nós temos também a FUNPREV, que a prefeitura é que tem que dar o equilíbrio atuarial às contas da FUNPREV, responsável por pagamento das aposentadorias e pensões dos nossos servidores municipais. E com esse PCCS vai explodir essa conta ao longo do tempo, porque a projeção é daqui para 30 anos. Então nós verificamos, nós não estamos preocupados simplesmente no momento, nós estamos preocupados com a saúde da prefeitura e do município de Bauru a curto, médio e longo prazo. E essa preocupação é em cima de nós fazermos gestão responsável. O Reginaldo, o Marquinho responde essa. Né? O Reginaldo da Vila São Paulo, ele fala: boa tarde, professor, e aos convidados. Eles estão fazendo exatamente as perguntas que eu agendei para fazer. Então eu vou aproveitando, vou escolhendo as perguntas que estão em cima. É lamentável ver os vereadores discutirem moção de repúdio pela briga milenar que acontece em Israel, enquanto Bauru e região sofrem problemas sérios, como passe de ônibus que subiu, UPA sem médicos e pessoas que se candidataram a deputado pagando caixa de cerveja para festas de futebol da segunda divisão. Está certo que vocês sempre imploraram para que a gente dê preferência para os candidatos da cidade e região. Mas uma pessoa que tem um cargo importante em uma empresa pública da cidade, que disputa uma vaga na Câmara, é correto estar em um bar, em uma festinha de futebol, pagando caixa de cerveja? Isso não é os vereadores que tem que ver, Reginaldo. Quando é que os políticos... É lamentável o que você está falando, mas... Quando é que os políticos vão se preocupar com a cidade? Sintetizando, ele está dizendo, tanto problema em Bauru, vocês têm que ficar fazendo moção do que está acontecendo lá na Palestina com Israel. Quem vai ligar para isso, para essa moção? Você perdeu muito tempo na Câmara discutindo isso? Não, veja bem, professor, acho que é importante, as pessoas, elas recebem, boa tarde, Reginaldo, às vezes as notícias chegam, às vezes via Facebook, via internet, aí, não completas. Foi uma moção, essa foi uma moção que o vereador Roque que apresentou, que fizesse essa moção de repúdio para que se cessasse imediatamente os ataques de Israel contra a Palestina. De pronto, inclusive o vereador Lima foi que se posicionou falando que primeiro que a gente não tem que fazer uma discussão de uma guerra que acontece lá do outro lado do mundo, milenar, porque nós estaríamos nesse momento tomando partido, olha, Israel está errado e Palestina está correto. Então, foi rejeitada essa moção, inclusive, tanto com o meu voto, como o voto do vereador Lima, justamente por isso. E os outros assuntos que foi colocado aqui são debatidos todas as segundas-feiras lá. Um assunto, ele não inviabiliza o outro. Mas eu concordo, eu acho que nós temos coisas mais importantes aqui, por isso que nós votamos contra essa moção que foi apresentada pelo vereador Roque. Arildo, essa aqui é para você, ó. Eu estou tirando porque, infelizmente, nós vamos ter meia hora só de programa, bem rapidinho, por causa do horário eleitoral, né? Quem fala é a Júlia do Jardim, não sei o quê. Vereador Arildo, está tramitando... isso aqui é boa porque vai falar da saúde, você aproveita... Está tramitando na Câmara um projeto de lei que propõe a redução da jornada de trabalho dos funcionários da saúde. Como será feita essa redução? Será que vai dar certo? Professor, primeiro, essa ação da Prefeitura é uma ação paliativa. Porque aonde nós temos problema? Nós temos problema na urgência e emergência. E isso não vai sanar o problema dos horários vagos dentro dos plantões para a carga horária das 4 UPAs e do pronto-socorro municipal. Então, a Prefeitura pretende diminuir de 20 para 15 horas e manter o mesmo salário. Consequentemente, a hora trabalhada
vai aumentar o seu valor. Então, quem trabalha na urgência e emergência vai receber próximo de 30% a mais do seu valor. Isso é uma ação para que a prefeitura não perca o quadro médico que existe atualmente, porque vários médicos estão querendo sair, não somente pelo salário, mas pelas condições ruins de trabalho que hoje são apresentadas dentro da rede municipal de saúde, especificamente da atenção básica. Então, isso não resolve. E, com relação ao projeto, nós detectamos que a prefeitura vem atropelando para dar agora, mediante a esse momento de crise que ela mesma provocou, uma satisfação para a opinião pública. O processo que gerou o projeto de lei não passou pelo jurídico e não passou pela finança. Por que passar pelo jurídico? Para saber se existe a possibilidade da legalidade da redução. Né? Isso jurídico da prefeitura, porque o médico, quando ele prestou concurso para uma carga horária em cima de um salário. Existe um princípio nos contratos públicos, o princípio vinculatório ao ato convocatório, ou seja, eu sou amarrado ao meu edital, né, pelo qual eu prestei o concurso. Então, é possível juridicamente diminuir essa carga horária? Eu não sei porque não houve manifestação alguma de um parecer técnico do jurídico dentro do processo. Financeiramente, a Secretaria de Finanças também não se manifestou da onde vem a fonte para pagar esse 1,5 milhão de reais que vai ser gerado a mais na folha de pagamento este ano e os 3,5 milhões a mais que será gerado no ano que vem, só com essa redução no pagamento do salário dos médicos veterinários e dos dentistas da rede municipal. Então, é uma ação paliativa, não resolve a urgência e emergência e a prefeitura não quer debater a carreira médica de forma séria dentro do município da cidade de Bauru. O Luiz Carlos dos Altos da cidade, ele fala: Arildo, eu ouço o senhor falar que a folha de pagamento da prefeitura inchou. Quero fazer algumas perguntas. Responda essa primeira dele. Você já observou os gastos da Câmara Municipal no mesmo período? Eles batem com os mesmos índices da Prefeitura? A Câmara, ela acompanha praticamente os índices que a Prefeitura de aumenta aos servidores municipais. Né? Mas não é obrigado a acompanhar também, né? Também não é obrigado, se o presidente achar por bem, porque a Câmara tem orçamento distinto da Prefeitura. Então, do orçamento geral é reservado uma parte para a manutenção e funcionamento da Câmara. Mas para que haja isonomia, sempre a Câmara Municipal vem acompanhando, pelo menos os últimos presidentes, o aumento que a Prefeitura oferece aos servidores municipais. O Marquinho responde essa, embora não é coisa local, mas você procura sintetizar. Agora é o Luiz Carlos da Bela Vista. Ele quer saber qual é a opinião de vocês sobre a blindagem da nossa presidência que há no escândalo de Passadena e da Petrobras. Realmente é uma história que se criou 2 CPIs para discutir, né, professor? É algo sério, eu acho que tem que ser levado bastante a fundo essa discussão, para que não fique pedra sobre pedra. CPI é como dar o gabarito no vestibular, né? Já Sem sombra de dúvidas. Aí havia a possibilidade, inclusive, das perguntas serem formuladas, as pessoas que prestaram depoimento já sabiam o que ia falar, ou seja, eu acredito que está sendo investigado aí e a gente espera que não fique aí nenhuma pergunta sem ser respondida, né, professor? Porque é um assunto muito sério, foram aí milhões e milhões de reais que o nosso país perdeu. O Emerson da Vila Falcão, eu até vou falar alguma coisinha disso bem rápido, ele só dá o parabéns para você. Arildo, quero parabenizá-lo por conta da moção de apelo para a Anatel sobre os péssimos serviços da Vivo. Sou usuário e não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Mas não é só a Vivo, o celular, que coisa, que porcaria que ficou, né? Se for fazer uma ligação onde você vai falar... Eu falei com o Ribeirão Preto um pouquinho antes que o Arildo nós estávamos lá fora. Eu tive que ligar 3 vezes. Você fazer uma... Então, quando eu estou na minha sala agora, eu sempre, quando tem uma conversa comprida, tem algum telefone fixo perto de você? Acho que todo mundo já está fazendo isso. Tem. Qual é o número? Então eu estou ligando nele. Você está entendendo? Porque virou um verdadeiro conto do vigário. A não ser que, vamos marcar encontro, meio-dia te pego, tá? Tchau. Entendeu? Porque se você for conversar com alguém por celular, esquece que você vai ter que ligar 2, 3 vezes. Não é assim que você enxerga? Foi essa a motivação de nós propormos essa moção de apelo à Anatel, que é a agência
que tem a responsabilidade de regular o sistema de telecomunicações do nosso país, né, para que alguma providência seja tomada. Não é possível, com o preço que nós pagamos exorbitante da telefonia móvel no nosso país, nas nossas contas, tenhamos essa péssima qualidade e venhamos a ver eles cada vez mais comercializando novas linhas, sem dar o suporte técnico para que elas possam prestar um serviço de qualidade. Então, espero, essa moção vai chegar, é o posicionamento do município, da Câmara Municipal, com uma palavra de indignação à péssima qualidade de serviço, especificamente nessa moção que a Vivo vem prestando na nossa cidade e região, que ninguém consegue falar, professor. Não consegue falar. Ninguém consegue falar. É o que o senhor falou mesmo, a gente está hoje voltando ao telefone fixo. Tá, porque você não consegue eu falar na minha mais. sala estou usando muito. Falta de sinal, ruído na ligação. Estou usando muito. Você liga 2, 3 vezes para completar a ligação. E tudo isso é pago. Cada vez que você faz a ligação, Nas minhas unidades eu só falo pelo fixo já. Mas quando eu estou conversando com coisa... Tem algum fixo? Tem? Qual que é o número? Eu já ligo no fixo. Porque não tem condições O mais. preço do aparelho, professor, ficou muito acessível hoje, né? Caiu bastante. Ou seja, a venda... O que é uma boa aumentou, coisa. sim. Só que tem que melhorar. Só que não tem qualidade. É que ontem, eu até fiz uma parte na fala do vereador aqui, do Lima, que se você ligar para você comprar o produto, você é atendido de pronto. Você digita lá o número tal e na hora tem alguém falando. Agora, se você for ligar para reclamar do serviço, te passa por 10 pessoas e geralmente cai a ligação e você não consegue fazer a reclamação. Mas usa esse critério, você que está assistindo essa entrevista. A hora que você ligar, pergunta para a pessoa se tem um fixo perto, liga no fixo, viu? Melhor coisa. É a melhor coisa que Começar você a retomar faz. o fixo agora. Né? É isso aí. É a melhor coisa que você Infelizmente. faz. O que vocês estão achando? Agora entrou a Marina na parada, embolou. Parece-me que os três, cada um, tem algo perto de 30% cada um, e não dá mais para falar quem vai para o segundo turno. E parece-me que está para sair uma pesquisa aí, que, segundo eu vi por baixo do pano, que traz a Marina em primeiro lugar. O que vocês estão achando disso? Olha, mudou completamente, né, professor? A eleição que a Dilma aparecia aí como vitoriosa no primeiro turno, já não ia ser, mudou completamente, né? Já vinha crescendo, né? Tanto a Aécio quanto o Eduardo Campos já vinha crescendo nas pesquisas. Mas, com certeza, a Marina entrando aí mudou completamente o cenário. Tem a questão da comoção popular também, por causa do acidente. Até os 20 milhões de votos que ela teve nas outras eleições. As pessoas que estão procurando uma terceira via. Então, ou seja... É uma incógnita de saber quem vai ser o próximo presidente, sem sombra de Sabe o dúvida. que me atemoriza só na Marina? A Marina, tudo indica uma pessoa íntegra. É o ato de não ter partido, né? Quer dizer, no fim, você tem que sentar no colo de todo esse povo que faz acordo até com o demônio, né? Entendeu, né? Para manter a tal governabilidade. Para manter a governabilidade. Meu Deus do céu, viu? Sei lá para onde nós vamos, né? Como é que você vê, Arilton? Eu vejo, professor, que a comoção não é pela morte do Eduardo Campos, a comoção é pela indignação da sociedade em cima dos desmandos que nós estamos vendo e que nunca antes vimos neste país. É verdade. O nível de corrupção, o nível de apadrinhamento, 39 ministérios, isso é um absurdo. O senhor imagina, o senhor é empresário, o senhor imagina sentar numa roda com 39 diretores executivos para tratar da sua empresa. Isso é impossível de se fazer. Se eu agendar um por mês, eu não consigo. Eu tenho que... são 4 anos para poder conversar com todos os meus ministros. E nós sabemos que tudo isso é para alocar os companheiros, né? Nós estamos que dão sustentação ao atual governo, e eles estão perdendo a mão porque eles estão vendo que as pesquisas mostram cada vez mais a presidente Dilma caindo nas pesquisas. E a Marina é o que vem a demonstrar uma terceira via, né? O eleitorado dela sempre foi na casa de 20%, né? Em 2010 foi em 20%. A pesquisa do Datafolha, em abril de 2014, ela tinha 20% e o Eduardo tinha 7%, 8%. Então isso é um eleitorado da própria Dilma. E a sociedade está vendo nela uma terceira via. Então nós temos um debate franco hoje,
não existe nenhum que está à frente da corrida e que nós vamos ter aí as opções, que a sociedade tenha sabedoria e escolha alguém que tenha capacidade de governar o nosso país. O Everton do Panorama pergunta para você, Marquinhos. Ele quer saber se as atividades da Semana da Diversidade, que vão se encerrar no domingo com a parada, trazem muitos benefícios ao comércio de Bauru. Sem sombra de dúvidas. Eu falei a diversidade. Não, diversidade, imagina. Até aproveitar e convidar o pessoal de casa, inicia hoje com o troféu Faça Diferença na Câmara Municipal, aí, a Semana da Diversidade, com diversas palestras, fóruns, debates que acontecerão durante a semana, e encerra com a sétima parada de diversidade que acontece nesse domingo. E assim, professor, nós recebemos excursão do estado de São Paulo inteiro e de fora do estado de São Paulo. A quantidade de pessoas que vêm para cá, que se hospedam aqui, que usam aqui os restaurantes, os táxis, enfim, todo tipo de comércio da cidade movimenta muito. Isso aí dá um retorno bastante expressivo para a cidade de Bauru e é muito bem-vindo, com certeza. Tem uma pergunta aqui da Regina do Meridota, nós já esgotamos, mas vai que vocês querem colocar mais alguma coisa. Ela pergunta: será que o prefeito vai conseguir fechar a conta este ano? Eu tenho as minhas dúvidas e estou preocupado. Não quero ser língua preta, mas eu acho difícil. Porque hoje o orçamento do município depende muito dos repasses governamentais. E a economia que está ditando a quantidade de arrecadação que vem aos cofres públicos. Então nós temos aí 50% da nossa receita praticamente é repasse de ICMS. Né? Nós temos somente os tributos municipais, IPTU, ISS e TBI, representa 30% do volume total. O resto é FPM e ICMS. Então, nós dependemos muito de como vai se comportar a economia nacional. Então, eu tenho uma grande preocupação. Está muita reclamação a falta d'água ainda, Arilton? Marquinho, Arilton? Eu ainda sinto, professor. Tem muita gente. É um assunto que tem aparecido pouco na imprensa, mas a gente recebe bastante. A região ali, principalmente do Vila Santa Cândida, aquela região ali, tem sofrido muito com falta d'água. Ainda tem, professor, infelizmente. O que a Budai precisa fazer, professor, já foi alertado pela imprensa e não tem mais o que pensar e planejar. São cinturões, né? São a diminuição na pressão da rede, são as interligações. Enfim, são medidas, um investimento na ETA para diminuir a quantidade de água que se perde. Enfim, são ações que todo mundo já sabe e que a gente espera que a presidência do DAI, que os técnicos do DAI, principalmente a diretoria, seja sensata e faça os investimentos necessários. E o nível do Batalha voltou a cair novamente. É importante falar para o pessoal que está em casa economizar água. Eu acho que o povo fica bravo. Hoje, por exemplo, nós estamos numa seca mesmo, numa falta d'água. Mas esse problema de Bauru já tem 6 anos, né? É brincadeira, né? Não tem nada a ver com a seca. Tem nada a ver com a seca. Faltou gestão ao longo desses 6 anos frente a essa do segundo maior aquífero do mundo. Não justifica, professor. Não justifica. Bom, vocês não vão nem despedir, vamos fazer tudo assim lá para cá. Tchau! Viu? Porque, lamentavelmente, já estamos em cima do horário eleitoral. Mas eu ia até fazer uma rápido, quem quiser falar. Vamos eleger alguém ou vamos fazer só um deputado outra vez? Eu peço ao pessoal de casa votar nos candidatos que nós temos aqui em Bauru, que é extremamente importante para que venha verbas aí para a nossa cidade. Tem gente da cidade. Exatamente. Eu sou menos otimista. Eu acho que nós continuamos com um deputado. Mas será? Poxa vida. Tchau.